Sorrimos quando estamos contentes, sorrimos quando estamos nervosos, sorrimos quando não sabemos o que queremos dizer. A verdade é que o sorriso é parte integrante de todos nós e muitas vezes facilita a ligação com o outro, tornando-nos ainda mais sociáveis. Portanto, há toda uma grande importância em torno do sorriso e para compreendermos melhor esta importância e falarmos até de toda a reconstrução estética e oral, esta reabilitação, vamos dar as boas-vindas ao médico dentista Gil Careto. Bem-vindo. Olá Catarina, obrigado pelo convite. De facto é um gosto de estar aqui, sobretudo para falar do sorriso, porque de facto o sorriso aproxima as pessoas e pode aproximar ou não de acordo com, a quantidade de sorriso que nós somos capazes de transmitir para outra pessoa. É verdade que o sorriso talvez seja a melhor maneira de quebrar o gelo de uma relação, de uma primeira relação. Em qualquer sítio que nós vamos, quando abordamos uma pessoa para procuramos um serviço, se a pessoa que estiver do outro lado nos sorrir, nós ficamos mais tranquilos, ficamos mais capazes de transmitir aquilo que nós precisamos transmitir. E de facto o sorriso é uma arma poderosa do ponto de vista de primeiro contacto, mas também do ponto de vista emocional. Agora, para nós sorrirmos, não basta ter vontade de sorrir, é preciso depois ter essa capacidade de sorrir. E a capacidade de sorrir passa pelos dentes, pelas gengivas e por todos os tecidos moles que estão à volta dos dentes e das gengivas e que nós, de uma forma mais científica, chamamos o sistema estomatognático. Para isso, e às vezes nós vamos perdendo às vezes essa capacidade de sorrir ao longo da vida, essa capacidade física de sorrir e para isso às vezes é preciso intervir fazendo aquilo que nós chamamos uma reabilitação oral. Eu comecei por dizer há pouco em off, quando falei consigo, que quando vim para a Madeira, eu trabalhei na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, dei aulas durante 17 anos nesta área da reabilitação oral, e quando vim para a Madeira quis vir munido de uma estrutura que respondesse de facto à reabilitação oral. Ao fim de alguns anos reparei que para além dos dentes e das gengivas onde nós trabalhamos, precisava de uma ajuda multidisciplinar de outros colegas, nomeadamente na área da cirurgia plástica e da dermatologia. E hoje, de facto, essas valências fazem parte da nossa estrutura, o que nos ajuda muito a reabilitar o sorriso aí em pleno. Porque quando falamos da reabilitação do sorriso, estamos a falar de tratamentos de ortodontia, de implantes, periodontia. Quando falamos de reabilitação, digamos que não há duas reabilitações orais. Quando nós temos um paciente para reabilitar, temos que ver o que é que aquele doente carece para nós atingirmos esse estado de reabilitação oral. E por vezes é preciso só cirurgia oral, outras vezes é preciso implantes, outras vezes é preciso prótese fixa, coroa em cerâmica, outras vezes é preciso ortodontia. De uma forma geral, nós podemos dizer, quando nós abordamos um paciente, a primeira coisa que fazemos é deitar fora o que não é preciso. Ou seja, se houver dentes estragados, com pouca capacidade de serem recuperados, esses dentes deitamos fora. Depois, reconstruímos reconstruímos todos aqueles dentes que têm capacidade para ser reconstruído. Depois arrumamos os dentes, ou seja, com a ortodontia, com os aparelhos ortodônticos e finalmente vamos repor aqueles dentes que perdemos, por vezes com próteses fixas, que também podem ser com próteses removíveis, não tão eficazes, mas que são muito mais baratas e às vezes resolvem um problema estético de uma forma mais simples e mais económica. Ainda assim, é importante destacar que há uma grande importância da higienização da dentição. Sem dúvida. O primeiro foco de um médico dentista ou de um técnico de saúde oral, nós temos que incluir aqui também os higienistas orais, deve ser cuidados primários de saúde oral. O que é que são cuidados de saúde oral? É exatamente higiene diária e uma higiene profissional de 6 em 6 meses com a higienista ou com o higienista. É desta forma que nós fazemos esta abordagem primária da dentição de todas as pessoas. Nós sabemos que uma higiene eficaz diariamente, ao longo da vida, vai diminuir a incidência de doença nos dentes e nas gengivas na ordem dos 97%. Ou seja, uma higiene eficaz resolve a grande maioria dos problemas e, sobretudo, garante que todos nós cheguemos a velhinhos com os nossos dentes a funcionar.
E, Dr. Gil, existe alguma predisposição genética em termos de localização, por exemplo, as pessoas da Madeira, para que possam ter dentes maiores comparativamente à boca? Existe algum padrão ou isso são falácias? Não, é assim, relativamente à Madeira, nós estamos inseridos num contexto português e europeu. Ou seja, se nós formos avaliar a população da Madeira, está muito dentro daquilo que é a população do sul da Europa. Portugueses, franceses, italianos, alguns franceses, e já diferente do padrão da Europa Central, holandeses, alemães, austríacos e da Europa do Norte, nomeadamente. Portanto, aí não há diferença nenhuma. De facto, no Porto Santo, aqui há alguns anos, havia um problema de uma doença que se chamava fluorose. As pessoas do Porto Santo tinham os dentes mais amarelos devido a um teor altíssimo de flúor que a água do Porto Santo continha. É engraçado porque até 1977 só havia água do Porto Santo. Entre 77 e 2000 começou a haver a desalinização da água do mar, em que mostravam 50% de água do Porto Santo e 50% de desalinizada. E a partir de 2000 fui só água desalinizada. Eu, inclusivamente, estava na faculdade na altura e convidei uma aluna nossa a fazer um mestrado sobre aqui no fundo um laboratório vivo, e essa aluna fez esse trabalho que está publicado e que nos dá a noção exatamente da importância do teor de flúor na água nessa doença que é a fluorose. Mas respondendo objetivamente à sua pergunta, de facto não temos um padrão diferente do resto da população do sul da Europa. E, curiosamente, quando falamos da importância do sorriso e falou desta questão dos dentes mais amarelos, prima muito a atualidade pelos branqueamentos. Existem alguns inconvenientes na sua aplicação? É assim, o branqueamento deve estar no fim da linha de um tratamento. Ou seja, às vezes chegam pacientes que se sentam na cadeira e dizem: doutor, eu gostava de fazer um branqueamento. Eu digo: ok, podemos fazer o branqueamento, mas primeiro eu tenho que fazer alguma avaliação da sua boca. Porquê? Eu não vou fazer um branqueamento numa boca que tenha problemas periodontais, ou seja, doença das gengivas, que tenham cáries ativas, enfim, que tenham algum tipo de manchas que o branqueamento pode piorar, porque o branqueamento pode branquear o dente e não branquear aquela mancha, e então vou criar uma decalagem maior. Portanto, o branqueamento, sim, é uma ferramenta terapêutica muito importante, sobretudo nestes tempos que as pessoas querem ter os dentes mais brancos. É engraçado depois falar um pouco sobre o padrão, o que é que deve ser a cor ideal. E se nós estivermos na Europa será uma, se estivermos no sul dos Estados Unidos será outra, porque de facto os americanos fizeram tantos branqueamentos que hoje uma cor natural, nós já não gostamos muito de ver essa cor natural. Tem que ser uma cor que não é natural, mas que nós já aceitamos como uma cor natural. Mas, de facto, os branqueamentos devem ser terapêuticas objetivas, adaptadas a cada paciente e, sobretudo, depois termos a certeza que aquele paciente tem uma saúde oral que nos permite fazer esse tal branqueamento, porque senão é um mau trabalho. E o sorriso que acaba depois por ter esse tal impacto em termos sociais e em particular em termos pessoais por conta de mexer muito com a autoestima. O que é que repara nos seus pacientes, doutor? Eu dizia-lhe há pouco que é verdade, o conceito de saúde é o bem-estar físico, social e mental. Ou seja, se nós não estivermos bem do ponto de vista, se não estivermos bem connosco próprio, com a nossa imagem, obviamente que isso vai ser um problema para nós próprios. E, portanto, nós devemos perceber o que é que um paciente precisa e quer. Porque a opinião do médico é uma opinião técnica. Em termos de estéticos, cada um usa a estética que gosta. E, portanto, nós devemos perceber, e eu pergunto tantas vezes ao meu paciente, então, o que é que, se pudesse, como é que põe à sua boca? O que é que pretende da sua boca? Para depois eu tentar chegar ao seu encontro. É engraçado, na estética, na área da medicina dentária, nós temos o conceito de estética, o conceito de beleza, é muito vago. Eu costumo dar o exemplo da Isabel Rossellini, que era a cara da Lancôme e que tinha um dente partido e tinha uma classe 2, tinha o queixo um pouquinho para trás. Contudo, do ponto de vista harmónico, era tão bonita
que a vida dela era ganha com a sua estética. Portanto, o conceito de estética é muito variável, relativo e nós certamente. devemos sempre perceber aquilo que o nosso paciente pretende, qual é a sua aspiração, para depois tentarmos chegar Ir ao encontro, sem dúvida. Exatamente. Muito obrigada, Dr. Gil, Foi por um esta gosto, muito obrigado. explanação. Obrigado. Certamente que lá está, o que importa é que possa sorrir e que se sinta bem com o seu sorriso.